Vida Longa CBN. Número, gente, da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética 2023, foram realizados mais de 6 milhões de procedimentos de face em todo o mundo. Mas, em meio às pressões das redes sociais e as tendências, que são lançadas especialmente pelas celebridades que estão nas redes sociais, o destaque do momento é o desejo da gente ficar jovem, mas com muita naturalidade. Vamos conversar um pouquinho com o médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e o nosso convidado do Vida Longa deste sábado, Dr. Ariosto Santos. Meu bom dia para o senhor. Bom dia, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Eu é que agradeço. Doutor Ariosto, é uma tendência. Na verdade, assim, acho que é um desejo, Todo mundo quer, de alguma forma, se manter jovem ou bonito. Isso tem a ver muito com a autoestima? Isso tem a ver com tudo, Tem muitos fatores que têm que ser analisados, O Brasil, no ano de 2024, que foi a última estatística que saiu, foi divulgada, foi o país número 1 do mundo em volume de cirurgias plásticas. Foi realizado no Brasil em torno de 2.360.000 cirurgias plásticas. O Brasil cresceu de 2023 para 2024 em torno de 7,2%. E no mundo, o volume de cirurgias plásticas caiu 6% aproximadamente. Mas o Brasil tem algumas peculiaridades interessantes, Primeiro, o Brasil é um país que a gente vive com o sol. Então, a exposição do corpo é muito maior. A cultura, o comportamento da população mudou, a longevidade aumentou, então aumentou o número de pacientes com mais idade que querem manter um corpo bonito, vamos falar assim, Aquela velhinha com aquele coquezinho, cabelo branquinho, fazendo tricô. É uma figura que a gente vê no livro, a gente na nossa memória, mas na realidade a pessoa chega com 60 anos, ela quer cortar o cabelo, pintar o cabelo, viajar pelo mundo, ela quer fazer plástica, quer ficar na academia, ou seja, mudou completamente o comportamento. Então é outra visão, vão viver mais tempo, elas estão vivendo 80, 90, 100 anos, estão chegando já, e daqui a pouco vão passar disso ainda. Ou seja, esses fatores foram mudando. Além disso, a qualidade das cirurgias melhorou muito, então as cirurgias estão muito mais naturais. Nas cirurgias de face, você falou, por exemplo, no Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas de face no mundo, Então, é um volume considerável por causa de tudo isso aí. Os resultados, as técnicas que são feitas são muito mais apuradas, o uso de tecnologias associadas com as cirurgias também aprimorou mais ainda os resultados, otimizou os resultados, ou seja, tudo está se mudando, está acrescentando, então todos os procedimentos estão crescendo. A cirurgia que mais cresceu no mundo nos últimos anos foi a cirurgia de pálpebras, nos homens é a número 1 do mundo, a mais faz cirurgia, a cirurgia mais comum no sexo masculino no mundo, e no Brasil são as cirurgias de pálpebra. No Brasil é a terceira maior no volume total, mas os homens também são o primeiro lugar também. Ou seja, houve um incremento enorme. No Brasil, outro também fator interessante é que no Brasil está crescente a globalização da cirurgia plástica para dentro do Brasil. O Brasil é reconhecido no mundo inteiro como um país de cirurgias plásticas, de ótimos cirurgiões plásticos. Então os pacientes vêm operar aqui. No mundo inteiro tem países que são focos disso aí. Por exemplo, na Turquia o pessoal vai lá muito fazer cirurgias de implante capilar, fazer cirurgia de nariz. Na Tailândia vão fazer cirurgia de mudança de sexo. E a cirurgia geral, como cirurgião plástico de todo tipo de natureza, é o Brasil que é a referência. Então os países vizinhos nossos vêm operar no Brasil, e o pessoal do hemisfério norte, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, também vem para o Brasil. Isso é crescente. 6% do volume total de cirurgias plásticas feitas no Brasil no ano de 2024 foram de pacientes oriundos do exterior. Não é só estrangeiro, brasileiros também que moram no exterior e vêm operar no Brasil, mas isso é crescente. Até 3, 4 anos atrás dá 3%, dobrou o volume para 6%, e a tendência é crescer nos próximos anos. Então tudo tem um monte de fatores que estão gerando esse movimento todo, além, é claro, da autoestima, que as pessoas querem ficar mais bonitas, querem se sentir melhor, e até na competição afetiva e na competição comercial. Os homens, por exemplo, fazem muita cirurgia, mas eles estão namorando menina mais nova, as mulheres também estão namorando mais novos, E na competição comercial, o homem tem que ter uma aparência mais jovial, tirar as bolsas debaixo dos olhos, tirar a papada,
porque os concorrentes deles que trabalham no mesmo ramo deles são mais jovens. Ou seja, é uma cultura enorme que está tendo mudanças, né? E é um desejo constante. Em toda a estatística que é feita, o desejo de viajar, de ter a casa, de família, e a plástica também entra nesse ritual também, de volume de desejos de pacientes que assim que ganham um recurso maior, querem fazer uma cirurgia plástica de alguma forma. Doutor, o senhor acha que a tecnologia ajuda também a postergar essa decisão? Ou seja, os procedimentos estéticos hoje estão tão avançados que a gente pode deixar isso para mais tarde ou não? Com alguma coisa sim. Hoje eles mais otimizam o resultado, melhor, eles são aplicados casados com as cirurgias. Então isso é uma tendência cada dia maior. Eu acredito que a tecnologia para o futuro, cirurgia robótica, cirurgias por vídeo, cirurgias, mesmo com tecnologias para melhorar a qualidade da pele, isso já existe no mercado, só que elas ainda estão em evolução, vamos falar assim ainda. Então elas otimizam resultados, ficam resultados mais bonitos, vamos falar assim. Porém, há uma tendência no futuro. Eu brinco, né, sempre com minhas pacientes, vai chegar um momento que talvez não esteja nem viva até lá, você vai digitar na porta o que você quer, vai passar no corredor e vai sair pronto lá no final. Eu quero esse aí. Eles vão rir da gente, que hoje, no passado, eles tinham que tomar anestesia, entrar no hospital, eu acho que no futuro eles vão rir da gente, mas nesse momento é o que a gente tem para oferecer, né? Mas isso é crescente, a gente percebe essas mudanças, a entrada dessas tecnologias cada dia com volume maior, com equipamentos novos, mais sofisticados. Eu acredito que isso sim, hoje otimiza muito o resultado, mas no futuro eles vão ajudar e talvez algumas cirurgias não vão nem precisar de aplicações cirúrgicas, vamos falar assim, cortar, isso, literalmente, né? Agora, me conta, toda vez que tem um Oscar, né, a gente se depara com aquelas atrizes que a gente assistiu no ano anterior, mais jovens, né, no ano seguinte. E foram inúmeros casos divulgados aí depois do tapete vermelho. Sim. E todo mundo comentando, meu Deus, que técnica é essa que deixa eles mais jovens e mais naturais? Porque eles não estão inchados, né, doutor? Teve uma época de excesso, inclusive, de procedimentos estéticos em que eles saíam volumosos, né? Isso aí é interessante porque porque as técnicas evoluíram mais. Então hoje você tenta trabalhar os planos profundos, por exemplo, na cirurgia de face, que vamos fazer nesses Oscars, assim, nas tapetes vermelhos da vida aí, as pessoas apostam o rosto, né, claro, e muitas atrizes mostrando o rosto, né, e consequentemente você vê que a pessoa está remoçada de fato, mas sem aqueles exageros. Sem aqueles preenchimentos exagerados de lábios, de forçar a barra, vamos fazer literalmente. Porque as técnicas trabalham com os planos profundos da face. Por isso eu vou falar muitos termos americanizados, né? Deep plane, deep neck, lip lift, né? High smash, são termos comuns que na realidade foram muito desses, foram criados aqui no Brasil, mas para efeito de marketing botaram nomes norte-americanos. Em inglês. E você tem que lembrar, número 1 no mundo é Brasil, em termos de volume de cirurgias plásticas. Muita coisa a gente já traz dos Estados Unidos, claro, com certeza. Mas o Brasil é vanguardista nisso aí, entendeu? Então as cirurgias cada dia estão ficando mais elaboradas, mais sofisticadas e os resultados cada dia mais naturais. Então você vê que a pessoa operou, e essa cirurgia, que é a cirurgia bonita, aquela paciente que operou, você olha, nossa, você está diferente, o que fez? Ela cortou o cabelo, ela engordou, ela emagreceu, aí depois você cai na real que ela fez algum procedimento mesmo, a cirurgia está bem feita. O feio é aquela cirurgia que você olha de longe, a pessoa já está rindo, porque é tão esticada que está artificializada. É verdade. Então você tem que tomar cuidado com os exageros. Tudo na vida, os exageros não ficam legais, não ficam bons. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de escolher os profissionais que vão fazer, com os critérios, bom senso, para poder gerar realmente um resultado de qualidade. Uhum. Essa técnica aí que o senhor está se referindo é aquela que a incisão é mínima, perto do couro cabeludo? Existe essa também que você faz dessa forma, né? Mas depende também muito do que a paciente quer fazer. Porque a paciente, às vezes, claro, a pessoa fantasia também, ela quer fazer um monte de coisa, mas quer fazer um cortinho desse tamanho. Às vezes não é possível. Dependendo, por exemplo, de algumas situações, sim, a paciente é mais jovem, por exemplo, no caso da Anitta. A Anitta fez uma cicatriz menor porque ela é uma paciente jovem, mas é uma paciente que tem uma papada grande, a paciente que tem os bulldogs aqui pendurados aqui na lateral da face, já o rosto derreteu, que é o termo que elas mais gostam de usar hoje, né? Uhum. Às vezes só um cortinho não vai resolver, você às vezes tem que aplicar um corte um pouco maior, tem que trabalhar os planos profundos, tem que aplicar tecnologias na pele para poder a pele ganhar
ganhar mais força, ganhar mais colágeno, ficar uma pele mais bonita, mais vistosa, mais aveludada. Ou seja, tudo isso é aplicado, isso é planejado com cada paciente de acordo com o que ela quer obter de resultado. O que ela não pode é criar fantasia, que é normal. A pessoa vê, às vezes, uma pessoa e acha que tudo é fazer só uma cicatrizinha, mas, na realidade, cada caso é um caso. Entendido. E a cirurgia plástica não faz milagre. Quando bem indicada, bem realizada, com certeza ela vai gerar muita satisfação. O que não pode é a pessoa criar expectativas fantasiosas e aí se frustrar de fato. Os procedimentos estéticos, eles têm data de validade, não tem? Todos os procedimentos, né? Na verdade, o envelhecimento continua a ocorrer. Você faz uma cirurgia plástica hoje, eu brinco sempre com as pacientes que operam, por exemplo, 50 anos de idade, o resultado dela provavelmente vai durar muito mais tempo do que a paciente que vai operar com 70 anos, porque a qualidade de pele de 50 anos é superior a de 70 anos. E o envelhecimento vai continuar acontecendo, você vai melhorar naquele momento. Então, depende do estilo de vida da pessoa, se a pessoa vai se cuidar da pele, vai emagrecer, vai manter a pele saudável, não vai ter sofrimentos que também mudam também, a pessoa emagrece muito, ou perde alguma coisa, perde resultado na cirurgia. Mas, né, cada caso é um caso, você tem que avisar a paciente que ela continua o processo de envelhecimento e ela tem que tomar o fato de feita plástica, quer dizer que ela aboliu, ela ficou jovem e a pele ficou jovem, a pele continua envelhecendo. Então ela tem que tomar medidas, cuidados, produtos, saber ser bem orientada para poder manter a qualidade daquela pele e a cirurgia durar o mais tempo possível, gerando satisfação para ela. Essa era a minha dúvida, né? Porque para botox, ácido hialurônico, fios de PDO, a validade é bem menor. Para cirurgia plástica, ela dura décadas, então. Não, aí dura muitos anos, né? Por isso que hoje também demandou um volume maior de cirurgias plásticas nessa parte da face. Porque é muito comum hoje, em cada 10 pacientes que eu opero de face, por exemplo, 8 chegam no consultório, não sabe que colocar algum produto, mas não sabe falar qual é o produto. E a gente, quando descola a face, a gente encontra esses produtos dentro da face, né? Fios de PDO, fios de toda a natureza, né? Encontra o Sculptra, encontra resíduos, às vezes, de ácido hialurônico, o resíduo do pior deles, que é o PMNA, que é o metacril, né? Então, você dá de cara com esses produtos e a pessoa não informou você direito. Então, isso também é um motivo que aumentou o volume de cirurgia. São pacientes que chegam no consultório e eu estou há anos colocando produto na minha face, só que eu estou observando que agora eu coloco um produto e ele só dura 2, 3 meses. O resultado não dá mais efeito mais. E eu estou com medo de botar demais e ficar aquela cara de fofão, aqueles exageros, você começa a querer preencher demais e vai mudar o contorno da face completamente, alterando o gosto, como ela se vê na frente do espelho. Aí, nesses casos, é muito comum esses pacientes procurarem a cirurgia plástica, porque justamente querem um resultado natural, sem colocar novos preenchedores, porque elas sentindo que chegou o limite dos resultados que os preenchedores poderiam fornecer no seu rosto, por exemplo. Entendido. Doutor Iosto, e quem não pode fazer uma cirurgia plástica, tem contraindicação? Tem, claro, tem pacientes que têm contraindicações que tem que ser bem preparado. O paciente pode operar, mesmo com diabetes, com problemas de coração, desde que o cardiologista e o médico responsável clinicamente por ela libere ela para fazer determinados procedimentos e a gente, com alguns critérios, bom senso, com a equipe, né, com anestesista, com tudo sabedor daquele caso, fazer uma cirurgia menor, menos agressiva. Então, existem limites também para cada tipo de paciente e depende da patologia que ela tem. Não é impedimento formal, mas você tem que tomar cuidado. Agora, realmente, tem pacientes que não pode fazer cirurgia. Como receber paciente no consultório, eu não posso fazer cirurgia. Eu tenho um problema tal, eu tenho um marca-passo, eu tenho isso, mas eu quero melhorar. O que eu posso fazer? Aí eu tenho que, às vezes, estudar. Não, então vamos fazer uma tecnologia aqui, eu não vou ter um resultado quanto você gostaria, mas eu consigo melhorar esse contorno seu um pouco, eu consigo dar mais qualidade na sua pele, eu consigo fazer dessa forma. Aí você planeja a cirurgia para cada tipo de paciente, de conformidade que ela está querendo e de acordo com a saúde dela. Se a saúde permitir, claro, a gente vai indicar um procedimento de maior nível, com resultado muito superior. Porém, alguns pacientes que não querem operar, ou que têm medo da anestesia, ou por vários outros fatores, a gente replaneja o procedimento de conformidade com cada caso. Tem uma participação aqui de um dos nossos ouvintes, né? Eu perguntei sobre data de validade, e aí não é face, silicone é seio, né? Ele está perguntando se tem data de validade também. Vamos ajudar ele? É o Eliseu. Sim, olha, presta atenção, o silicone, a prótese silicone, ela também tem prazo de validade. Hoje, só para ter noção, na estatística, 82,2% das pacientes colocam prótese silicone
principalmente mulheres, né, elas trocam de prótese antes de 10 anos. A maioria vem paciente com 15 anos, 16 anos, 18 anos com a prótese está ótima ainda, mas é aconselhável, depois de 10 anos, fazer sempre um estudo, averiguar, para ver se a prótese está inteira, se ela está tendo algum problema. Por que elas trocam de prótese antes de 10 anos? Por vários fatores. Amamento, o peito cede. Engorda, emagrece, o peito também pode ceder. Troca de marido, que é um peito novo, né? E além dos problemas das próteses em si também, né? A prótese pode romper, ter uma ruptura, pode ter uma contratura, que o leigo chama de rejeição, né? Pode ter uma formação de seroma, que é um líquido em torno da prótese. Então, por isso que a grande maioria das pacientes trocam de prótese antes de 10 anos, 82,2%. Mas tem pacientes que ficam. Esses dias eu troquei a prótese de uma paciente que eu mesmo tinha colocado há 27 anos atrás. E ela voltou lá, realmente a indicação era formal, ela tinha que ter trocado mesmo, porque estava formando calcificações em torno da prótese. Muitos anos, né? Então, nada é eterno nessa vida, né? E a prótese também é aconselhável ter um acompanhamento, um profissional, não só do cirurgião plástico, mas pelo mastologista, para ver se a prótese está íntegra, ela está sofrendo algum tipo de alteração. Aí, nesses casos, tem que ser trocado. Doutor, falando um pouco, né, do envelhecimento, tudo tem a ver com colágeno, né? O que funciona para a gente manter a produção de colágeno de tudo que o senhor tem no mercado hoje? Olha, o que tem o melhor no mercado hoje, que é famosinha no meio de todo mundo aí, né? No meio das atrizes, no meio dos modelos e no meio do público em geral. É uma tecnologia chamada Morpheus. Esse Morpheus, que muita gente chama de Morpheus, que no Brasil seria, mas é um nome que a gente chama Morpheus, né? Um acento agudo no Morpheus. Essa aí que é a queridinha do mercado, porque é o que induz maior volume de colágeno. Os outros produtos todos que você injeta no rosto, né, para induzir colágeno, eles podem induzir. O colágeno não é produzido na mesma hora. Quando você usa esses estimuladores, ou mesmo caso, né, no caso da radiofrequência, que é induzida pelo Morpheus, eles produzem colágeno, mas demora 3, 4 meses para chegar ao efeito máximo do colágeno. E, geralmente o Morpheus você aplica em 3 etapas diferentes durante um intervalo de 3 a 4 meses para atingir o resultado ótimo do efeito dele. É o melhor indutor do colágeno que tem hoje no mercado, é o tal do Morpheus, famosinho e queridinho no mercado, todo mundo vai te falar nesse nome. E realmente o resultado é muito interessante, porque ele penetra numa profundidade muito grande, não é igual aos outros equipamentos que eles penetram bem pouquinho na pele, apesar de ser radiofrequência também, mas induz o colágeno não na proporção que ele gostaria. O Morpheus, você calcula a quantidade de energia que vai entrar, e em milissegundos você injeta uma quantidade boa de radiofrequência, numa profundidade que nenhum outro equipamento coloca. Claro que o efeito é muito mais eficaz na produção de colágeno. Então, esse é o principal indutor hoje, e é o melhor indutor que tem hoje no mercado para conseguir mais colágeno. Que todo mundo quer fazer isso aí, botar colágeno na pele. Tanto é assim que, por exemplo, também cada 10 faces que eu opero, 8 fazem, aplicam na mesma hora no final, aplicam o Morpheus para induzir colágeno, ou seja, melhorar o efeito, otimizar o resultado. Então a gente faz isso já muito rotineiramente nesses pacientes. Mas ele não é usado só na face, ele é usado na polpa do bumbum, que antigamente não tinha solução, na raiz da coxa, que antigamente aspirava um pouquinho para poder a pele não ficar flácida, faz colágeno. Aqui nos braços, às vezes a gente consegue com os pacientes não fazer cicatrizes e fazer só uso de colágeno ou de outras tecnologias associadas. Então essas tecnologias vieram muito para, como eu já falei anteriormente, para melhorar nossos resultados, diminuir cicatrizes quando possível, não é isso? E melhorar na qualidade, cada hora maior da qualidade da pele, do resultado final. E eu acredito que isso vai cada dia gerar mais novas tecnologias e resultados cada dia mais bonitos, mais excelentes. Nós estamos falando aqui hoje, pode ser que daqui a um tempo você venha falar comigo, já tem equipamentos novos, com efeitos cada dia melhores, mas tem que tomar muito cuidado, com muito equipamento, às vezes confunde a cabeça. Isso. Tem que ser conversado com um profissional adequado, para ele poder explicar exatamente o limite também daquela tecnologia. E os comprimidinhos que a gente compra, eles não funcionam não? Isso aí é muito complicado, né? Eu brinco sempre que antigamente eu tinha um negócio interessante, há muitos anos atrás, quando tomava aquelas gel grande de colágeno que as mulheres levavam para casa, aqueles vidrão cheio de bala, quase uns negócios grandes de colágeno. Isso há 20 anos, 30 anos atrás, sei lá. E uma vez minha esposa, comprou um monte, eu nem sabia. Ela chegou, eu vou tomar colágeno. Eu falei, Chile, não toma esse negócio não, porque isso é subjetivo, isso não tem ciência nisso aí que prove que isso aí funcione. Ela me ouviu, e passou um tempo, passou uns anos. Depois um dia eu estava mexendo no banheiro, no armário embaixo do banheiro, limpando um monte de coisa, achei um monte de vidro grande, cheio daquelas cápsulas, né?
Aí eu falei, o que você foi? Não, eu comprei naquela época, você falou comigo, eu joguei embaixo do armário aí. Falei, ainda bem que você não tomou, você viu que não funcionava nada, né? Então você tem que tomar muito cuidado com esses coisas. Não esqueça também, numa coisa importante, nós vivemos num país chamado Brasil. Então no Brasil as coisas são muito nebulosas, as coisas. Você não sabe a origem dos produtos, de onde está vindo, como está vindo, quem está dando o produto. Tomar muito cuidado. Nós vivemos num país que você pode ser induzido a usar produtos que às vezes não têm um efeito, vai gastar dinheiro e muito pelo contrário, pode ser gerar malefício para aquela pessoa. É isso, doutor Ariosto. E assim, tem cirurgia para todo bolso? Eu acho que sim. Hoje as cirurgias ficaram muito mais fáceis, né? Então as pessoas hoje conseguem se organizar financeiramente com a estabilização econômica e fazer uma reserva financeira e daqui a um tempo volta com dinheiro e paga a cirurgia à vista, ou financia. Hoje existe também muitos cirurgiões que financiam cirurgias plásticas, parcelam valores, não é isso? Então ficou muito mais fácil, por isso que esse público é crescente e o Brasil está batendo ano a ano cada dia um volume maior de cirurgias plásticas. Então ficou mais fácil as pessoas fazerem. Antigamente era uma cirurgia de elite, vamos falar assim, e hoje não. É uma cirurgia popular, você vê que todo mundo, mesmo no seu ciclo, qualquer ciclo social que você entrar, sempre tem pessoas que fizeram, vão fazer, ou estão planejando fazer de alguma forma, porque consegue se organizar financeiramente para isso. Vou me despedindo do senhor com a Elizabeth. Ela está falando, já que o senhor falou das cápsulas da sua esposa, ômega 3 funciona, melhora e se vale a pena manter a compra em farmácia? Se for ômega 3 de qualidade, ela tem um efeito bom. Tem que saber se ele é produto de qualidade. A mesma coisa esses produtos injetáveis. Você nunca sabe o que estão injetando. Eu botei tal produto, você está vendo se é aquele produto mesmo? Por isso tem que ser um profissional responsável, para ter certeza que ela está fazendo uso daquele produto. Como é muita coisa feita às vezes em determinados em ambientes impróprios, tem pessoas que aplicam produtos que elas têm certeza que aquilo lá é um produto que é até autorizado pela Anvisa para poder utilizar. E eu acho que o ômega 3, se for de boa qualidade, ele tem um resultado bom. Não pode exagerar, achar que ele fazia uma mágica. Não existe mágica nesse mundo. Mas não necessariamente é o mais caro, é isso, Ariosto? O mais caro sempre pode ser melhor, mas não quer dizer, mas é bom você pesquisar, olhar, levantar, para ter certeza. E o mais barato, como sempre no Brasil, a gente tem que ser aquele bebê bom, bonito e barato, né? Às vezes nem esse é o melhor, nem sempre é a melhor qualidade, mas é o que a gente vê todo mundo querendo fazer essas coisas da forma mais barata possível, mas o barato pode sair caro. É isso. Ariosto, muito obrigada, viu, por estar conosco nesse sábado aqui, hein? Fernanda. Obrigado, meu amor. Fica na paz. Qualquer coisa você pode ligar, pedir informações. Para mim eu tenho um prazer enorme em falar tudo sobre cirurgia plástica a hora que vocês quiserem. Eu é que te agradeço, a parceria sempre. Um bom dia para você. Bom dia, tudo de bom para vocês.